Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. A soberana graça de Deus, seu infinito amor e sua bondade nos deu a permissão e nós voltamos para mais uma vez apresentar o programa Fé Perfeita, que sem dúvida alguma deseja que Deus faça fluir, acontecer na sua vida, no seu lar, tudo o que existe de melhor no coração de Deus. E a bondade de Deus, o que existe no coração de Deus é que você seja feliz, que você viva em paz, que você tenha saúde, que você seja bem-sucedido em tudo que você for fazer. Mas a Bíblia condiciona isto: bem-aventurado o homem que serve ao Senhor. Tudo que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Amigo telespectador, estamos, através deste programa, insistindo com as pessoas para que haja um despertar entre todos os povos de todas as religiões, de todos os segmentos doutrinários, tanto do protestantismo como do catolicismo e, enfim, a todas as religiões, para que haja um despertar para o tempo, para a hora em que nós vivemos, que as pessoas, pelo menos parecem, não perceberem o dia, a hora em que nós estamos vivendo. Quando nós estamos estudando aqui, através deste programa, São Mateus capítulo 24, foi o que nós estivemos estudando e vamos voltar neste programa a este texto. Quando nós estamos estudando São Mateus capítulo 24, intitulado como O Sermão Profético, estamos sem dúvida alguma olhando para a finalização de todas as coisas. Então, quando falamos isto, nós olhamos diretamente através do curso da história, desde o momento em que Jesus estava profetizando ali e sendo chamada a nossa atenção para voltarmos ao livro de Gênesis, para que o livro de Gênesis tivesse como referência, para que quando os fatos que estivessem acontecendo em nossos dias pudessem ser colocados lado a lado, pesado na balança, e você ver que seria a mesma coisa. E do Gênesis somos projetados diretamente para o livro da consumação, que é Apocalipse. Então, nós olhamos aqui Jesus saindo do templo, sendo sua atenção chamada pelos discípulos para fixar a atenção na estrutura do templo, e a resposta sábia, madura, abalizada, sensata, equilibrada de nosso Senhor Jesus Cristo, que não se deixou ser induzido à tentação de colocar a sua visão em algo edificado pelo homem. Ali estava Jesus diante do templo, que originalmente tinha sido edificado por Salomão e reconstruído agora
pelo grande tetrarca Herodes. Meu amigo, Jesus disse que aquele templo ia cair e não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribado. E as pessoas, quando leem a Bíblia de maneira histórica, olham apenas para o templo de Herodes. E este aí que você congrega, você acha que ele permanecerá para sempre? Eu vejo pessoas brigando por uma igreja, por uma religião, mas será que ele vai permanecer para sempre, a sua igreja, a sua religião? Ou ela estava simbolizada naquilo que Jesus disse, não fica pedra sobre pedra que não seja derribada. Pare e analise. Qual é a única coisa que subsistirá a tudo? No próprio capítulo 24, nós teremos a resposta. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quero dizer a você, irmão, amigo, telespectador, Deus não tem compromisso com sua igreja, com a sua que você frequenta, seja ela qual for, mais velha ou mais nova. Deus não tem compromisso com a minha igreja, de maneira nenhuma. Deus não tem compromisso com homem algum. Deus não tem compromisso com igreja alguma. Deus tem compromisso com sua palavra. Passarão céus e terra, mas minhas palavras não hão de passar. Então aqui está fundamentado onde deveríamos colocar a nossa fé, não na igreja, nem um homem, mas naquilo que a palavra de Deus tem nos falado. Porém, entendo, compreendo e tenho afirmado, não há um livro no mundo de maior dificuldade para se compreender do que a Bíblia. Tudo que se escreve, escreve-se no propósito das pessoas entenderem, compreenderem, não é? Por exemplo, um escritor que escreve um livro de ciência, ele quer que as pessoas entendam e ele dá todos os detalhes para que as pessoas, seguindo os seus pensamentos, possam chegar à sua tese. Veja, isto é com a história, isto é com a geografia, isto é com a engenharia, qualquer lado científico. Porém, quando você vai para a Bíblia Sagrada, você dependerá em tudo de Deus, ou você fará um grande emaranhado. E, na verdade, Deus pegou a Bíblia e colocou-a de maneira que o homem jamais é capaz de montar e colocar, fazendo as suas profecias se fecharem, combinarem. Você vai ver que o homem sempre está fazendo com que a palavra de Deus se choque, porque ela foi colocada propositalmente fora de uma ordem humana e dentro de uma ordem divina. Para você entender, é parecido até um paradoxo Jesus chegar diante dos escribas. Veja só o que era um escriba. Escriba era um homem que dedicava a sua vida integralmente a copilar os registros sagrados que estavam nos pergaminhos. Não era como nós, em nossos dias, que temos a imprensa e o papel, e aqui está impresso no papel todos os relatos dos profetas. Não, lá era manual, no pergaminho, no couro de um animal, estava narrado os fatos registrados, os fatos proféticos. E havia aqueles que pouquíssimos eram as pessoas que podiam ter uma Bíblia, um Velho Testamento, um livro profético na sua mão. Eles não tinham, porque primeiro, na grande maioria, o povo não sabia ler. Segundo, só quem sabia era a classe dos nobres, dos intelectuais,
e precisava de uma soma de dinheiro muito grande para se pagar um escriba para copilar linha por linha, palavra por palavra daquilo que estava nos pergaminhos. Mas aos escribas, aos estudantes da lei, da Bíblia, dos profetas, Jesus disse uma coisa paradoxal. Disse: errais em não compreender ou não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Se ele falasse isto para os ladrões, para os salteadores, para a plebe, para a classe dos pobres, dos indigentes, seria uma coisa justa. Mas quando ele disse: errais em não conhecer as Escrituras, para quem vivia escrevendo aquilo que os profetas falou, foi um desastre. Mas, na verdade, eles conheciam uma ordem humana. E aí deu a eles a compreensão e a visão de uma religião humana. E assim eles viveram, e Jesus disse que aquilo era uma grande hipocrisia. Ele disse: vossa tradição tornou sem efeito a palavra de Deus. Veja, amigo, que na verdade estava desenrolando-se na frente das pessoas mais religiosas e mais estudiosas dos profetas e da Bíblia de até então, todas as profecias, mas eles não podiam ler, porque eles tinham formado uma ordem, colocado numericamente cada coisa em seu lugar, e ela veio contrariando todas as interpretações feitas pelo homem. Erraram. Pergunta-se a qualquer dos escribas: você, porventura, não crê que uma virgem vai conceber? Certamente ele te responderia: mas é óbvio, eu creio. Uma virgem irá conceber, ela será da casa de Davi. Olha, muito bem, que coisa boa. Mas eu pergunto, e o dia que a virgem concebeu, será que o ato de Maria ter concebido do Espírito Santo calhou com a forma em que os sacerdotes e os escribas e os religiosos criam naquela profecia? Este é o grande problema. Quando a profecia, a letra se torna carne, aí o problema fica difícil. Isaías 9,6 todo mundo cria, na letra. Mas olha aqui, apareceu em carne humana uma moça que se engravidou e apareceu ali e disse: não. Essa aí não é não. Muito bem, não creram nisto. Se você perguntasse a um escriba: você crê que haverá uma voz que clamará no deserto? Quem sabe ele pensou, e eles tinham uma interpretação de que a virgem era da casa de Davi e viria, olha, num palácio da família real. Ou então eles tinham uma ideia de que haveria um arauto no deserto com uma voz esplêndida para fazer algo sobrenatural diante da presença do grande rei do universo, do Pai da eternidade. Mais uma vez erraram. O dia que João Batista apareceu, era a letra se tornando carne. Eles não aceitaram. De maneira nenhuma disse: isto aí, não. Muito bem, quando o menino nasceu, o menino que estava profetizado, que seria o Pai da eternidade, seria Emanuel, Deus forte. Quando ele nasceu, você acha que aquilo, o nascimento de Cristo, combinou com a mente dos religiosos, vendo um garoto que nasceu lá dentro de um estábulo? Era o Deus forte? Aquele era o Pai da eternidade? Aquele era que se assentaria no trono de Davi, seu pai? A interpretação acabou com tudo. Mas eu pergunto para você, quando você pega isto de maneira espiritual e deixa Deus colocar isto dentro da sua ordem, da sua maneira, como isto veio a se encaixar perfeitamente, as profecias se cumpriram,
hein? Manifestou-se nele aquilo que tinha que se manifestar, nada falhou. A estrela nasceu em Jacó, a voz clamou no deserto, a virgem concebeu, hein? Tudo estava dentro da ordem. Ele nasceu em Belém, houve o choro em Ramá, ele foi levado ao Egito, tudo estava perfeito. Daqui um pouquinho, o resto das Escrituras estava se cumprindo. E agora ele próprio caminha para o templo. Se você ler a profecia de Malaquias 3, disse: meu anjo virá ante a minha face, porque o Senhor virá ao seu templo. Rei, e ali estava o Senhor, na forma de um homem que houvera nascido de uma virgem, lá dentro de um estábulo, e estava agora no seu templo. Quem o reconheceu? Você acha que as pessoas conhecem a Bíblia e reconhecem o sobrenatural? Pouquíssimas. E a revelação aos grandes, aos intelectuais, aos sacerdotes, ele nunca se revelou. Mas um dia, conversando com uma prostituta, assentado lá no poço de Jacó, lá em Samaria, ela disse: eu sei que um dia o Messias virá. Pare um pouquinho e analise. A qual dos sacerdotes e dos escribas Jesus disse que ele era? Mas para aquela prostituta ele disse: eu sou o que falo contigo. Ele se escondeu dos sábios e entendidos e revelou a quem quis revelar. E esta é a verdade da Bíblia hoje. Você acha que a grande maioria da religião sabe alguma coisa dos fatos modernos que estão tomando lugar na nossa sociedade? Entendem que profecia está se cumprindo, a hora que nós vivemos, e que a palavra de Deus tem sido novamente cumprido diante dos nossos olhos? Que profecia se cumpriu? A igreja gaba-se de grandes projetos mundiais, de um avanço. A igreja bate no peito como sendo uma triunfante nesta hora, e você para e fica olhando a pobreza da visão, porque não é a transformação da igreja de um pequeno grupo em um grupo expressivo, sabe? Não é sair do anonimato e se tornar uma empresa. Não é ser a igreja empresarial, aquela que tem uma mentalidade completamente mundana, que quer dizer que a igreja saiu e está vitoriosa. Muito pelo contrário. Proposta desta natureza, para que Jesus se dobrasse, Satanás fez a Cristo no deserto. E a tentação de Jesus, meu amigo telespectador, você que está em casa, nós olhamos a tentação de Jesus, parece que Jesus só foi tentado no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando o diabo veio a ele e disse para ele assim: eu te dou tudo se você prostrado me adorar. Ele disse: não foi só ali. Ali era a proposta que você está vendo que a igreja recebeu hoje e caiu. E Jesus disse não. Jesus disse não e ficou com a palavra. Citou a palavra para o diabo. Disse: só o Senhor teu Deus adorará. Eu só me curvo a Deus. Quer dizer, eu só me curvo à verdade da palavra, porque Deus e sua palavra são a mesma coisa. Mas o fato é este, é que houve outras tentações, como esta aqui de São Mateus 24, que é uma tentação, e Jesus disse assim: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Quando as pessoas, não eram os discípulos, por trás dos discípulos havia um espírito que já tinha procurado Jesus particularmente e dito: olha a beleza da igreja, olha a condição da igreja. Jesus disse: isto vai passar, isto vai cair, não vai ficar nada disto. Então você veja que ele não cedeu à tentação, como também nós encontramos em São Mateus 16, quando Jesus relata que vai a Jerusalém
ser morto por minha causa e por tua causa, Pedro disse, tenha dó de ti mesmo, não vá não. Quer dizer, em outras palavras, disse assim, o César não compensa, aquele telespectador que está em casa não compensa, eles são falhos, eles não vão dar valor nisso. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Ele viu que não era o discípulo, era Satanás. E Satanás sempre veio, de alguma maneira ou de outra, tentando invalidar a palavra de Deus. Este é o ato. Agora eu pergunto para você, será que você não percebe que aquilo que aconteceu nos dias de Jesus é o que está se repetindo hoje nos nossos dias? Primeiro, os líderes não sabem nada. Deixa eu falar uma coisa muito ruim aqui, se dizer. O diabo sabe mais a respeito de Deus e da Bíblia, do cumprimento das Escrituras, do que a maioria do povo que lê a Bíblia e carrega a Bíblia e diz que são adoradores de Deus. O diabo sabe mais do que... Pastor, esta afirmação do senhor é uma afirmação muito irresponsável. Vou mostrar para você. Eles não sabiam quem era a Virgem, eles não sabiam quem era João Batista, eles não sabiam quem era Jesus, eles não sabiam quem era o que estava se cumprindo de profecia naqueles dias. Quer ver agora? Mas o diabo sabia. O diabo chegou diante de Jesus, aquele demônio, a legião, 2.000 deles, um comandante, prostrou-se diante de Cristo e disse, Jesus, filho do Deus vivo, olha, escuta só, filho do Deus vivo, por que veio nos atormentar antes de tempo? O diabo sabia que há um tempo que ele vai ser queimado, destruído. O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus, ou seja, Deus em forma humana. Ele sabia. Mas os sacerdotes diziam que Jesus era um demônio. Eu pergunto para você, quem é que estava certo? O diabo que diz que Jesus era Filho de Deus ou os sacerdotes que diziam que Jesus era um demônio? Então, o diabo sabia mais do que o próprio povo que lê as Escrituras. Você quer que eu te diga uma coisa? Vou dizer sem medo de errar. A maioria das pessoas que carregam a Bíblia, infelizmente, não sabem nada. Aprenderam a história de Jesus morreu na cruz para nos salvar, do gigante que foi derrubado por Davi, da arquinha de Noé, sabe? Jesus junto com os bichinhos que nasceu lá na gruta de Belém. Estou falando de profecias, estou falando de um livro profético, que profetizou cada ato governamental que está acontecendo no mundo agora, que profetizou cada ato que a sociedade está tomando diante dos nossos olhos, que profetizou claramente cada ação que a igreja está praticando neste momento. Talvez você não tenha visto, mas a verdade das Escrituras é que esta Bíblia vem relatando estes fatos, os fatos da política, da religião e da sociedade. E Jesus, em São Mateus capítulo 24, chamou a atenção dos discípulos, disse, olha, não creia em igreja, fique com a minha palavra, passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. E aí, daqui um pouquinho, é como se ele pegasse todas as pedras do grande quebra-cabeça e misturasse tudo. E dissesse agora a cada um, coloque isto no lugar, mas monte de alguma maneira que isto esteja perfeito. E aí nós temos, então, pessoas montando um quadro do pé lá na cabeça e da cabeça lá no pé. E você olha e o povo não sabe para onde vai, não sabe o destino, aprenderam apenas aquilo que os discípulos também queriam que Jesus acreditasse. Ir à igreja. E ir à igreja não resolve o problema de ninguém. Você vê a pessoa, vai à igreja, 1 ano, 2, 10, mesmo temperamento, a mesma vida, a mesma natureza, e nada acontece na vida dele. Qual é a escritura que está se cumprindo hoje? Aí você percebe que o problema dos nossos dias é direito dos povos,
E tem que se ter alguma coisa para dar para as pessoas, senão as pessoas não querem nada com Deus. Vamos ver uma coisa? E a igreja, a única coisa que ela pode fazer para as pessoas, de Bíblia não entende nada, os líderes, o que eles podem fazer? Fazer o que está profetizado em São Mateus 24. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operarão sinais e maravilhas, chamarão a atenção do povo, hein? Nada lhes dirá sobre novo nascimento, sobre transformação de vida, e a única coisa que fará é um grande comércio, como estava o templo, levando-o a cumprimento, se você for espiritual. Quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem sabe você entende. São Mateus 24, 15, a escritura que eu li. Que Deus te abençoe e te ajude a compreender, a ter discernimento do que é a Bíblia, da hora que estamos vivendo, da necessidade de tirar a fé da igreja e estabelecer na palavra o que as pessoas não têm. Você está vendo o movimento no mundo agora? Viajando para o Brasil por causa da igreja e de um homem. Mas não é só a igreja romana. A igreja evangélica tem o mesmo papel. Vamos para frente. Vamos orar, porque meu tempo acabou. Deus Pai, no nome de Jesus, a felicidade é tão grande de poder ter este espaço para falar de coração para coração, de coração para coração ao teu povo. E pedir ao Senhor também, do profundo do meu coração, para o teu coração, que, por favor, sê misericordioso e ajude esta mãe, este pai, este moço, esta pessoa que parou para me assistir, a compreender, a dobrar o joelho e a clamar ao Senhor, para que lhe seja aberto os olhos do entendimento, no nome de Jesus. As demais coisas, como saúde, prosperidade e bem-estar do lar e da família e das finanças, faça isto porque o Senhor é muito bom. No nome de Jesus te peço. Amém.